Olá, bom dia. Bom dia, meu Mato Grosso. Com prazer e honra, iniciamos mais uma edição do nosso A Notícia de Frente. Hoje, uma segunda-feira, dia de Peta, né? 1º de abril. A gente está vivendo de mentira faz tempo, né? Mas simbolicamente, hoje é o dia, é universal ou nacional da mentira? Aí fica a dúvida aqui se é, mas nacional nós convivemos com essa mentira todo santo dia. Hoje, um programa especial. Estou aqui ao lado de dois ícones do jornalismo brasileiro, Antero Paz de Barros Neto, a nossa enciclopédia, Lúcio Soares, elegância da notícia. E vamos receber o Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Arruda. Importantíssima a sua participação, importantíssimo o seu acontecimento, e o doutor desembargador, o Procurador Domingos Sávio de Arruda, é coordenador do Núcleo de Ações de Competências Originárias, o NACO. O núcleo é responsável por investigar e processar políticos que possuam foro com prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Com ele faremos o programa de hoje. Bom dia, Antero. Bom dia mais uma vez, Lúcio. Procurador, é uma honra tê-lo aqui. Prazer é meu. Vamos conversar. Prazer grande nosso aqui. Prazer é meu. Bom início de semana. Como você disse, dois ícones, são 3 ícones obrigado. Da imprensa mato-grossense e brasileira, por que não dizer? Muito obrigado. Antero Paz de Barros, Lúcio Soares. Fiquem à vontade, até para contar a história desse final de semana. E eu perguntei se é Peta só no Brasil ou se é só em Cuiabá, que nós convivemos com a mentira. Bolsonaro quer comemorar uma coisa de mentira, né? Porque eles falavam que era revolução, era golpe, né? Então eles queriam comemorar o golpe. Não, ele justificou, Antônio. É rememorar, para chamar a atenção, não sei o que e tal. Né? Para chamar a atenção dos grandes brasileiros. Agora estão chamando a atenção dele, não é? Minha? Não dele. Estão chamando a atenção de Bolsonaro, porque assim, pelo que ele falou. Ele falou, olha, despropositado de uma vez, né? Eu costumo citar aqui alguns exemplos, né? Bezerra tem um monte de defeitos na vida pública, mas não tem o defeito de ser comunista, de ser um grande perigo à nação. Foi preso e proibido de ver o enterro da filha. Eu tive um parente, meio longe, mas parente nosso, Agrícola Paz de Barros, médico, foi preso, torturado. Ele foi jornalista, fez o jornal o FIFO, que era um jornal de esquerda na época e tal, papá. Foi preso, torturado, médico, só fez o bem para os outros, nunca representou perigo nenhum, uma pessoa reverenciada em Cuiabá. Nosso poeta Silva Freire foi preso. Ficou no 16º BC. Benedito Santana da Silva Freire. Que risco que oferecia Silva Freire? Era o risco da poesia? Não era. Então. Meu querido professor, meu primeiro voto, José Aníbal de Souza Buré, professor de Direito, renomado professor de Direito da Universidade, um bom vivan, carinhoso com os alunos, extraordinário professor, foi preso. Então tem um monte de coisas que a ditadura fez, tem mães que até hoje não sabem onde estão seus filhos. Você não vem e fala que vai comemorar um período desse? Sem contar outras figuras, né? Até de nível nacional, com o Herzog, com o Vladimir Herzog, né? Rubens Paiva. Né? O doutor Ulisses fala na consagração da Constituinte. A sociedade é Rubens Paiva, e não os fascínoras que o mataram. O Congresso Nacional, os estudantes, Edson Luiz que morreu. Quer dizer, não dá para querer comemorar isso. O excesso de cassação de mandatos também. Não, cassação de mandatos sem direito de defesa. Sem direito de defesa. Pessoas da dignidade de um porte de Mário Covas. Verdade. Cassado, Congresso fechado. Ministro Valdir Supremo, Pires, Ministro Leonel Supremo. Brizola, tiveram que viver fora do país, brasileiros colocados para fora do país. E vem falar que não foi ditadura, pelo amor de Deus. Agora... Era democracia, só citar mais um fato, era democracia a bomba no Rio Centro? Pois é. Verdade. Aquela bomba do Rio Centro, o atentado à OAB. Nós vamos rememorar isso. O atentado... Pois é, vamos comemorar vamos voltar isso. Quer dizer, e o Brasil convive bem com a anistia. O Brasil já se perdoou de lado a lado, porque também teve as esquisitices da esquerda que matou gente também. Né? Mas o Brasil já se perdoou de lado a lado.
Agora vem com a pauta do revanchismo, recolocando e tal. E diga-se de passagem, e contra até os generais. Os generais não querem isso. Perfeito, aí que eu ia chegar. Perfeitamente. Percebe-se que as próprias Forças Armadas não querem mais saber disso. Está com os olhos voltados para outra coisa, para a democracia e tal. Ninguém quer mexer com isso porque sabe que é digamos assim, um vespeiro, é uma página virada. A própria brigada aqui de Cuiabá disse que não ia comemorar, que não ia festejar nada. Pois é, e assim, nós temos que ser contra a ditadura do Nicolás Maduro. Nós temos que ser contra a falta de liberdade em Cuba, a ditadura cubana. Nós temos que ser contra a ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua. Evidente, nenhuma ditadura presta. O melhor regime, tem um monte de defeitos, mas o melhor regime é o regime democrático. Não tem dúvida. Esse é o regime que você pode conviver com a opinião e a outra opinião, com a opinião e a outra versão. Você não é proprietário da verdade, mas não fica proibido de falar o que você acha que é verdade. Então, e depois, num momento, assim, né? É por isso que os dois lados os dois lados estão municiados. Exatamente. Para que você vai fomentar uma discussão, voltar, mexer em feridas antigas? Não é verdade? Os dois lados estão municiados. Pois não, Lúcio? E representando, só para finalizar, Lúcio, e representando o Brasil, porque se ele fala isso, lá da Câmara, onde ele falou um monte de coisas, etc. e tal, tudo bem, da Câmara. Agora ele vai lá no Chile e elogia a ditadura do Pinochet. A ditadura do Pinochet foi uma ditadura sanguinária, violentíssima. Eu pediria aos estudantes de hoje que tentassem assistir Chove sobre Santiago. Assistam esse filme, Chove sobre Santiago. Vocês assistem o filme, entra aí na Netflix, quem sabe Chove sobre Santiago. Vocês vão ver realmente uma das páginas mais horrendas da ditadura mundial, que foi a ditadura do Pinochet. Aí vai no Paraguai, elogia a ditadura do Stroessner. Quando ele elogia, é o presidente do Brasil, cara. Ele está falando em nosso nome. A política externa brasileira nem na ditadura foi tão ruim. Nem na ditadura foi tão ruim. Mas assim, tomara que o Congresso e ele pacificados, que o Brasil reencontre o caminho da harmonia, reencontre o caminho do desenvolvimento e siga no caminho da democracia. Liberdade sempre, democracia sempre. Ditadura nunca mais. Brasil acima de todos. Brasil acima de todos. Então tá. Então o Brasil acima de todos. O nosso procurador é o nosso convidado. Vamos falar sobre esse foro privilegiado. Falamos tanto aqui de foro privilegiado. Vocês ficam à vontade para o pontapé inicial. A primeira pergunta é o seguinte, para todo mundo entender. Procurador, o que é que o NACO faz, esse núcleo de ação de competência originária? Ele é responsável aqui no Estado, né, de investigar e processar criminalmente aqueles agentes públicos, não só políticos, mas agentes públicos detentores de foro especial por prerrogativa de função, ou seja, pessoas que por exercerem determinadas funções no Estado, né, a Constituição determinou que eles devam ser julgados em certas instâncias. No caso aqui de Mato Grosso, a instância privilegiada, digamos assim, é o Tribunal de Justiça. Então aí nós temos não só os políticos, como disse aqui o Edivaldo, mas procuradores do Estado, secretários de Estado, promotores de justiça, juízes de direito, todas essas pessoas, além dos deputados, né? Todos militares também não entra nisso? Não. Não? Não. Procuradoria, do ponto de vista institucional, esse núcleo aí do qual o senhor é o responsável, o coordenador, do ponto de vista institucional do Ministério Público Estadual, existe alguma nova orientação a partir de agora? Bom, nós... Em termos da atuação sim, do NACO? Algumas coisas a gente está tentando implementar, né? Eu sempre falo que, seja aqui na TV, em qualquer lugar, em uma empresa, assim também nos órgãos públicos, a gente vai sempre tentando aperfeiçoar de tempos em tempos, aproveitando o que já tem, né, e a gente vai colocando um novo tijolo naquela construção que é permanente. Lá, nesse sentido, nós estamos tentando implementar ou melhorar a questão da investigação, essa fase da persecução penal, que é a investigação. Até então,
essas investigações eram feitas pela delegacia fazendária e quando envolvia prefeitos, encaminhava-se para as delegacias municipais. E era um problema, né? Nós temos que reconhecer. O delegado lá de Cocalinho, enfim, de Porto Alegre do Norte, investigar crimes, por exemplo, referentes à fraude de licitação, crimes complexos e tal, que tem, não é o cotidiano da delegacia, cometidos pelo prefeito. Muitas vezes o prefeito que banca a delegacia, é o prefeito que paga o aluguel, leva o café, açúcar e tal, emprega o marido da escrivã e tal, e o delegado, né, investigar com todas as dificuldades que ele tem, poucos agentes, pessoas que não são especializadas nesse tipo de investigação, enfim. Então nós estamos tentando, nesse sentido, montar e já está, as conversações já estão bem adiantadas, está formatado um convênio de cooperação técnica com a Secretaria de Segurança Pública, com o propósito de termos ali, junto ao NACO, um delegado de polícia, um escrivão, agentes, né, para que a gente possa ter ali essa investigação lado a lado, acompanhá-las, auxiliar no que for preciso e eles também nos auxiliarem, né, nas nossas investigações. Nós também vamos instaurar os tais procedimentos investigatórios criminais da parte do próprio Ministério Público, eu presidindo, né, uma reivindicação, diga-se, que é própria do Ministério Público, né, vocês viram aquela luta pela PEC 37, né, para não aprovação da PEC 37, que ia limitar, ia excluir o poder investigatório do Ministério Público. Lutamos tanto para isso e não vamos investigar. Então, essa é outra coisa, nós vamos passar ali no NACO a investigar. Existem investigações hoje lá, da iniciativa do próprio NACO, mas são pouquíssimas, alguma coisa de meia dúzia. Então nós vamos isso que vai ampliar. Isso nós vamos ampliar. Então essa questão da investigação, nós vamos trazer a delegacia para perto da gente e vamos, com isso, não só acompanhar essas investigações por parte da delegacia, dos delegados, né, como também instaurar as nossas próprias investigações e aí eles... É uma postura diferente em relação ao que existia antes. Sim, sim. Bem diferente. E uma estrutura própria, né? Uma estrutura própria. Então eles vão ficar ali dentro, ali junto ao gabinete do procurador-geral. Mas o NACO tem um problema, né? Que é um problema assim, vocês correm contra o tempo, né? Porque, perfeito. Porque o tal do foro, quando é juiz, desembargador, etc., tudo bem. Mas quando é deputado, deputado federal... Vai ter um lapso de 4 anos para... 4 anos. Se não concluir... Exatamente. Né? E às vezes a razoável duração do processo não atinge esse período de 4 anos. Muitas vezes, se você pensar, por exemplo, por exemplo, essas investigações de deputado, ele geralmente ficava ali na DEFAS, Delegacia Fazendária. Existem ali ótimos delegados, ótimos agentes, mas o volume de trabalho deles era muito grande, não se resumia, diga-se, a esses crimes praticados por essas pessoas por prerrogativa de função. Existiam outros tantos feitos, né, que estavam sob a responsabilidade desses delegados. O que acontecia? Passava-se 2, 3, 4 anos investigando. E aí, de repente, o camarada já perdeu o cargo, já perdeu, consequentemente, o foro e tinha que descer, né, já não estaria mais sob a responsabilidade do NACO, e sim na responsabilidade do promotor de primeira instância. Isso acontecia, né? Ou então, depois de se concluísse as investigações em 2 anos e pouco, propunha-se a denúncia, né, perante o tribunal, mas logo em seguida o sujeito perdia o cargo e desce novamente para a primeira instância. Então, a celeridade da investigação é fundamental. Por isso que a gente está montando essa delegacia ali ao lado. Nesse período pequeno, deu para sentir o porquê desta morosidade da Justiça? Da morosidade do Ministério Público, o porquê que o cidadão que tem foro por prerrogativa de função, ele demora tanto tempo até para ser ouvido. Bom, primeiro... Não é nem para ser condenado, por exemplo, absorvido. Sim, porque na linguagem comum aqui, o Edivaldo é apresentador de um jornal aqui, que é o Cadeia Neles. Né? O cidadão comum comete um erro, é cacete, vai para a cadeia rapidamente, é feito um inquérito, ele vai para o pau. Né? É muito fácil responder isso. E tem uma coisa assim, um cara lá, aquelas imagens da Operação Maleboge,
porque a população inteira assistiu aquilo ali e não acontece nada. Exatamente, é muito fácil responder isso, até em grande medida. Primeiro, essa clientela, entre aspas, do Cadeia Nele e do Edivaldo, que tipo de crime que eles cometem? É furto, é roubo, é homicídio, estupro, né? Estupro, é tráfico e, diga-se, é um agente que pratica ou dois agentes que praticam um furto e tudo mais. Então é fácil a investigação interna. Agora, quando você tem, por exemplo, vamos aqui, vocês todos nós acompanhamos essa questão da Sodoma aqui em Mato Grosso, né? Foram envolvidos nessa investigação inúmeros agentes, vários foram investigados e processados. Crimes de toda a ordem, sempre organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção, obstrução de justiça. Então existem vários agentes, investigações super complexas. Então isso já dá um diferencial brutal. Ontem mesmo eu falava isso. Aliás, sexta-feira eu conversava sobre isso. Falava, olha, inclusive com os delegados, uma coisa é investigar aqui esses crimes, né, do NACO, né, que envolve esses agentes, esse número de pessoas e essa complexidade imensa. Outra coisa é justamente um crime envolvendo violência doméstica. O delegado já tem um rito ali, já tem os modelos tudo pronto. É o marido, bateu na mulher, faz exame de lesão corporal, prende o cara, medida cautelar, medida provisória, protetiva para a mulher, relata o fato, fez o exame de corpo de delito, relata o fato, manda para o fórum, acabou, manda para o promotor de justiça, o promotor de justiça também, que já tem também um modelinho lá, está pronto. Então você faz, por exemplo, numa operação, num inquérito da Operação Sodoma. Essa é uma parte da explicação, né, procurador? E o seguinte, essa pessoa... E essa pessoa aí, só para complementar o raciocínio dele, Edivaldo, essa pessoa aí que comete um assalto à mão armada, um homicídio, um estupro, ele não tem um advogado que custa 1, 2, 3 milhões de reais para ele. Também tem esse aspecto, sim. Tem esse aspecto, sim. Porque esses advogados, tem esse aspecto, sim. Porque esses advogados, naturalmente, eles ficam ali, né, peticionando a todo momento, entrando com... Você propõe a ação, ele está fazendo as audiências, está pedindo revogação da prisão, entrando com habeas corpus, isso aí tudo dá uma travada, em certa medida. Pede para mudar o foro, né? Não é ali que ele tem que responder. Enfim, é complicado, né? Mas principalmente por conta da complexidade, Edivaldo. Pode ficar certo, por causa da complexidade. É certo que, por exemplo, em algumas situações, pode-se dizer assim, o próprio Ministério Público ou o Poder Judiciário não tem muita estrutura para fazer tramitar, né, de uma forma razoável esses procedimentos. É possível, né? Ou a própria polícia. Ontem eu estava comentando com um amigo, vocês prestem bem atenção, tanto vocês, naturalmente, como aqueles que estão em casa. Delegados de polícia. Nós tínhamos, Lúcio, em 2014, 270 delegados em Mato Grosso. Em 2019, nós temos 202. 2014, 270. 2019, 202. Desses 202, tem 21 que estão aptos para aposentar. Aptos para aposentar. Ou seja, poderemos ter em 2019 mesmo, poderemos ter 170, 180 delegados. 30% a menos do que tinha lá em 2014. Muito mais. Em 2014 tinha 270. 270 em 2014 e este ano... Vai cair para 180. Pode cair para 180. E outra coisa... Então, olha a dificuldade disso. Estrutural. Questão estrutural. Então, eu, por exemplo, eu trazer um delegado, né, o governo que tem está revelando uma grande boa vontade de colocar um delegado no NACO para trabalhar conosco, nós trabalharmos juntos, esse delegado vai faltar em algum setor. Então, nós queremos até
oportunamente conversar com o governador, tem aí um concurso, tem pessoas para serem chamadas, tem aí, está pronto para serem chamados 10, 15, 20 delegados já aprovados, feito a academia, está pronto, é só chamar. Se não chamar, é um caos. É um O caos. senhor não colocou nessa sua conta, procurador, aqueles que têm férias, Aqueles que estão doentes, licença, saúde, uma série de coisas. Você não tem hoje, exatamente, trabalhando mulher com gestante, né? 150. Desses 200 e pouco, 202, E a não tem tendência, 150 é o trabalhando. seguinte, se avolumar um pouco mais esse trabalho que compete a esse núcleo que o senhor coordena. Também, Por quê? exatamente. Porque é o seguinte, agora vão ser instalados aí os GAECos no interior. Interior. Quer dizer, os casos devem aumentar. Pode surgir envolvimento de prefeito, Exato. em alguns casos, e aí vem Pronaco. De quem tem Vem foro, né? Surge problema do prefeito lá e vem Pronaco. E vai aumentar a nossa demanda, com certeza. Foi bem lembrado. O senhor encontrou alguma coisa represada? Está lá, Não separado? não tem nada... Que tenha que dar um start? Não, Tem que dar porque... uma saída, um pontapé inicial? Não, dentro do... Não tinha, digamos assim, coisa acumulada e tal, trabalho acumulado, não tinha. Não tem, está tramitando... O volume é razoável de coisas que estava dentro do NAC, que foi feito. O trabalho que vinha sendo desenvolvido era bom, sabe? O único senão que eu acho que era esse tijolo que a gente está falando que vai colocar, é esse lado da investigação, né? Aperfeiçoarmos essa investigação, trazer essa investigação mais para perto, nós próprios investigarmos isso. Agora, falar que tinha coisa parada dentro do NACO, não. O trabalho era Mas não eficiente. tem reação da polícia com relação assim, nós próprios investigarmos? Aquele debate da PEC 37, né? A Sim. Polícia Judiciária brasileira, civil e federal, elas meio que se insurgiram contra esse poder do Ministério Público. Mas eu acho que assim, o tempo mostrou que isso tudo é bobagem, essa disputa. Que dá para trabalhar junto. Né? Tranquilo. No exemplo está aqui o GAECO, né? Está trabalhando, existem 2 delegados lá dentro, trabalham conosco tranquilamente, né? Mesmo naquele CIRA, naquele Comitê Conselho Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Lá também tem 2 delegados que trabalham ali, embora eles continuem recebendo até aqui, o projeto é eles ficarem exclusivos no CIRA, né? Mas trabalhavam dentro do prédio da promotoria, sabe? Então... E esse trabalho agora aí, pelo que eu cheguei a me informar, agora tem um trabalho conjunto do NACO, desse núcleo que o senhor coordena, o CIRA participando, né, que é esse... O CIRA é outra... Não, mas, por exemplo, não teria, junto com a Polícia Judiciária Civil e junto com outro setor lá do Ministério Público, que é um outro. Tem também Centro de Apoio Operacional, é isso? Tem um centro de inteligência que nós estamos montando lá, né? Então, nós vamos ter tudo isso... É tudo isso em conjunto? Vai ter cooperação da polícia. Tudo vai ser trabalhado conjuntamente. Esse centro de inteligência, o NACO, o CIRA, o GAECO. Quer dizer, eu acho que essa questão, Antero, de aquela cisma que existia, né? Polícia de um lado, Ministério Público de outro, isso já é passado, todos nós somos cônscios da necessidade de unirmos, né? Nós temos as nossas deficiências, a polícia as dele, nós temos que juntar tudo, somos todos Estado, e a Constituição deu a prerrogativa de investigação tanto para um quanto para outro, nada melhor do que juntarmos todos. Ninguém, como eu disse lá para os delegados de uma reunião na semana passada, né, nós saímos nos mesmos bancos escolares, né? Um optou pela carreira do Ministério Público, o outro optou pela carreira da polícia, né? Então não há hierarquia entre nós, né? Eles têm a mesma estatura na estrutura do Estado que eu, né? Um é Ministério Público, outro é polícia, ninguém manda em ninguém. A gente tem só que somar forças e tocar o barco para frente. Porque me organizar o bem. Né? Exatamente, porque eles são organizados, eles não ficam com essa... Ontem eu falava, sexta-feira eu falava no meu gabinete também sobre isso, falando, gente, vamos parar de burocracia aqui no gabinete, né? Nós temos que ser céleres. Ao invés de ofício, ligue para as pessoas. Ao invés de mandar e-mail, vai... a presença de quem você quer conversar e conversa.
entendeu? Vamos aproximar mais e parar de burocracia, porque o crime organizado não tem isso. Ou vocês acham que o bandido fica um mandando ofício para outro, né? Olha, agende aí para eu conversar com você e tal. É na base do WhatsApp, conversando rapidamente, e assim nós temos que ser. Polícia junto com o Ministério Público, informações trocadas rápidas, denúncia apresentada rápida, investigações céleres, perícias céleres, é isso que a gente quer fazer. Tá. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. O Supremo Tribunal Federal recentemente regulamentou essa questão do foro, e isso traz consequência para o Brasil inteiro. Por exemplo, só é admitido o foro se foi o ato cometido pelo detentor do foro naquela função. Naquela função. Por exemplo, perdeu aquela função, cai o foro. Porque não tem mais razão. Salvo, Antero, se a instrução criminal tiver concluída. Como, por exemplo, aconteceu com aquele senador Eduardo Azeredo. Lembra-se que ele estava sendo processado no Supremo, quando já estava próximo de sair a decisão do Supremo, ele pediu, renunciou ao cargo, a fim de que voltasse para Minas. Voltasse para Minas. O Supremo disse não, já concluiu a instrução. Faltava só a sentença. Faltava só a decisão, o acórdão lá do Supremo, negativo. Agora você vai acabar de ser julgado aqui. Então é essa a decisão, esse é o ponto de vista do Supremo, essa é a orientação do Supremo. Tá bom, mas aí o Supremo decidiu isso e isso traz uma série de consequências, né? Eu vou dar uma consequência aqui, até que o senhor acionou agora o Tribunal de Justiça, alertando o Tribunal de Justiça o seguinte: olha, Guilherme Maluf não é mais competência do Tribunal de Justiça. Ele tinha competência no Tribunal de Justiça quando ele era deputado estadual. Ele deixou de ser deputado estadual e perdeu essa competência aí. O processo nem começou, né? Só foi aceita a denúncia. Então, isso tem que baixar para a primeira instância. Ele perde o foro do Tribunal de Justiça e vocês estão pedindo para baixar a primeira instância, ou seja, não considerando que ele ganhe o foro do STJ, porque o ato não foi praticado enquanto conselheiro do Tribunal de Contas. Na minha manifestação eu fiz esse alerta também. Falei, olha, tem que cair para a primeira instância, mas não pode ir também, e diga-se, não vai, nem se cogita em ir para o STJ. Pois é, então assim, isso aí explica bem essa questão do foro. Mas tem uma outra questão ainda pendente. Isso aqui melhorou muito, gostaria da avaliação do senhor, se melhorou mesmo. Isso aqui melhorou muito. Em seguida a essa aprovação, o Álvaro Dias consegue aprovar uma coisa que eu acho que é espetacular. Acabou o foro. Pronto. Não é essa questão de que eu saí daqui, eu não tenho mais foro e tal. Não. Ninguém tem foro. Isso foi aprovado no Senado e está lá parado na Câmara dos Deputados. Queria que o senhor comentasse essas duas situações. Antero, para os críticos do foro, né, o que é que o foro, o que tem de negativo no foro? É simples, a resposta está na ponta da língua, é que demora muito para julgar, né? É isso, só isso. Demora muito, né? E há uma sensação de impunidade. E aí gera a sensação de impunidade, que é um multiplicador de crimes. Eu assisti um debate daquele Marco Aurélio, no Roda Viva, do ministro Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, no Roda Viva. Aí o José Neumann de Pinto, que é um jornalista de São Paulo, fez uma pergunta para ele sobre essa questão do foro. Aí ele perguntou para ele assim: por que você tem alguma coisa a ser julgado no Supremo Tribunal Federal? Você não confia na Suprema Corte? Ele falou: não, ministro, não confio. Aliás, eu não sou bandido, mas se eu fosse bandido, eu queria ser julgado por vocês. Vocês não decidem nada. Exato. Tem então 170 processos em Curitiba já julgados e vocês não decidem nada. Então, pronto. É porque o Supremo não decide. Exatamente, a resposta é essa. Porque não está aparelhado para decidir. Exato, a resposta é essa. E agora então, fica pior, eles querem que a Justiça Eleitoral decida. Ou seja, aparelhando e decidindo, está tudo bem. É isso que tem que fazer. Mas e por que é bom o foro, Antero? Eu vou te dar, vamos agora um exemplo. É bom para quem? É bom para quem é detentor dele. Agora não, mas eu vou dar um exemplo para você. Por que eu defendo o foro? Eu defendo o foro. Com algumas ressalvas, mas defendo. Vamos aqui um exemplo. O desembargador
vamos pegar assim, o mais veterano que possa ter aí no Tribunal de Justiça, vai fazer uma pescaria lá no interior de Mato Grosso, né? E de repente atropela um cidadão, bebe alguma cerveja a mais e atropela um cidadão, o cidadão morre e ele vai ter que ser processado, julgado por esse crime que ele cometeu, o desembargador. Quem vai julgá-lo? É o juiz de primeira instância, não só de primeira instância, mas de primeira entrância. Uma comarca pequena, um juiz que acabou de entrar na carreira, novo, inexperiente, novo, e que vai julgar o desembargador que é superior a ele, que é o decano do Tribunal de Justiça. Eu pergunto, não é temerário esse juiz julgar? Ou não seria mais... Vamos pensar só no julgador. Ou não seria mais razoável ele ser julgado como deve ser julgado lá no STJ? Esquece a ineficiência. Vamos falar só do julgador. Ou seria mais razoável ele ser julgado lá no STJ com pessoas que ele nem sabe quem ele é? Não está importando com nada. Outro exemplo. Mas lá sempre vão saber quem ele é. Sim, que saiba, mas não tem intimidade e não tem relação de hierarquia. E nem receio. Não é menor do que o réu. Não é menor do que o réu. O promotor cometeu o mesmo crime lá no interior. Aí um colega dele de turma é que vai processá-lo, junto com o juiz que o promotor trabalha. É um colega dele de turma que vai lá na comarca processá-lo, porque ele não vai, né? Ele está lá, o colega dele de turma vai sair de uma cidadezinha, vai naquela comarca para processar o colega, que vai ser julgado por aquele juiz com o qual este réu trabalha. Não seria mais conveniente que esse promotor viesse, que eu aqui do ONACO, por exemplo, né? Que não tem muita relação mais próxima desse promotor, ele é meu colega, respeito ele, mas eu vou processá-lo perante o Tribunal de Justiça. Desembargadores não têm nenhuma relação mais próxima do promotor. Então, uma coisa é a ineficiência, uma coisa é a gente agilizar, né, arrumar mecanismos para esses processos andarem com mais celeridade, né, nessas cortes, no Tribunal de Justiça, no STJ, no Supremo. E outra coisa é dizer, não, acaba-se o foro. E vai acontecer isso. O desembargador, o ministro, lá o Gilmar Mendes, veio aqui em Diamantino, por exemplo, né, a cidade natal dele, visitar um parente e tal, e de repente sai numa cidade, vai até Arenápolis, né, ali vizinho, uma comarca que eu trabalhei inclusive, e comete algum delito, atropela alguém e tal. Aí o juiz de Arenápolis, que acabou de entrar faz um ano, está no estágio probatório, é que vai julgar o Gilmar Mendes por crime. Não é mais razoável que ele seja julgado com pessoas pelo menos iguais a ele? Mas isso é exceção, né? Sim, mas são exemplos que eu estou apontando que... Não seria o seguinte, só para complementar o que o Edivaldo colocou, não seria uma regra na defesa do foro privilegiado. Exatamente. O que eu quero dizer é o seguinte, chegar e falar assim, acabou o foro, não, essa é uma coisa que vai gerar situações como essas. Não, o processo, na verdade, ele situa presidentes da Câmara, do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Mas e, evidentemente, também para cá, né? Então, o Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral de Justiça nos estados. Essas situações ocorrerão. Criadas. Então, mas essa situação explanada pelo procurador Domingos Sávio, ela tem fundamento. E poderia ser uma exceção, inclusive, sim, do foro privilegiado. Eu não tenho... Porque não dá para concordar o foro privilegiado. Foi nessa exceção que todo mundo pegou garupa. Sim. Como que surgiu o foro privilegiado? Sim, mas retirar as Foi outras o Fernando exceções. Henrique que começou a ser processado. O PT organizou os 5 mil municípios brasileiros. Para cada município brasileiro está com um processo contra o Fernando Henrique. Aí ele ia ter que responder para 5 mil juízes espalhados no Brasil inteiro. Aí mandou um processo para o Congresso Nacional para estabelecer foro
por prerrogativa de função para presidente da República e ex-presidente da República. Mas isso não é nenhuma coisa normal. Entendeu? É uma aberração. Então, é justamente isso, Antério. O que não pode ser nem tanto mar, nem tanto terra. Nem ter hoje em dia, aqui nós estamos até questionando, por exemplo, o diretor da polícia, procuradores da Assembleia Legislativa, né? Que ali eles não é um cargo de carreira, diga-se de passagem, procuradores tem foro por prerrogativa. Diretor-geral da polícia tem foro por prerrogativa. Uma série de autoridades, de agentes públicos com foro de prerrogativa de função. Então, eu acho que não pode ser, né, nem tanto mar e nem tanto terra. Acabar com o foro, eu acho que é algo que vai criar situações, no mínimo, embaraçosas. Procurador, voltando aí para as questões do dia a dia, para os casos aí mais rotineiros. Por exemplo, os agentes públicos que são suspeitos de cometer crimes, eles costumam reclamar o seguinte: olha, essas operações do Ministério Público, elas são pirotécnicas. Teve uma declaração do senhor agora recentemente, falou: olha, a intenção nossa não é fazer essas operações espetaculares, mas ninguém pode fazer beicinho. O que é isso? Eu quis dizer assim, é que realmente nós não podemos fazer da prisão de uma pessoa um espetáculo, né? Principalmente quando estamos na fase preliminar, né? Quando estamos assim, no início, né? No alvorecer das investigações. Aí você prender, colocar o rosto da pessoa, né? Às vezes a gente via, e é rotina, parece, infelizmente passou a ser a rotina, que antes da polícia, algumas emissoras de televisão já estavam no local onde seria feita a prisão. Isso vai continuar sendo assim? Isso não vai acontecer. Não, porque era o que ocorria. Era o que ocorria. Não vai acontecer. Conosco às vezes não era, como o senhor disse aí, não era algumas. Era alguma. Alguma. Quem sabe, eu concordo com você, no singular mesmo. Isso já estamos, fizemos uma reunião ontem, ou melhor, na semana passada, com a nossa assessoria de imprensa, nesse sentido, né? Não é possível que se vaze informações para a imprensa de operações que são, em regra, sigilosas. Eu acho que jamais foi a assessoria de imprensa. Né? Não sei, mas seja que for. O fato é que nós não vamos admitir esse tipo de coisa. Agora, depois de feito, depois de processado, condenado, e aí sim, é réu. E aí vamos expor quem são as pessoas que foram denunciadas, por quais motivos e tudo mais. Agora, com relação ao beicinho que foi dito, foi uma frase solta que o jornalista catou, eu disse o seguinte: cada um vai fazer a sua parte, né? O Ministério Público faz a parte dele, o Judiciário a sua, o Legislativo a sua. E ninguém pode fazer beicinho, ou seja, achar ruim porque o juiz absolveu, porque o tribunal cumpriu sua missão constitucional de julgar e absolver ou condenar, ou do Ministério Público arquivar uma investigação ou processar alguém. Cada um na sua, e ninguém vai fazer beicinho um para outro, ficar de mal, porque, né, no exercício do seu mundo, cada gente... porque aí tem o recurso que a própria lei permite. Exato, é isso? Exato, o seu tribunal... Então, outra coisa que nós vimos muito e temos discutido internamente é isso. Às vezes, havia, assim, um julgamento que não contemplava os interesses ali processuais do Ministério Público e, de repente, se via críticas, né, na imprensa, né, por conta do julgamento do tribunal ou de um juiz. E daí? Se o tribunal teve uma convicção diferente que a minha, eu apenas recorro. Aí só reforçando... Eu não vou ficar batendo boca, aí, né, com desembargadores e tal na imprensa. Aí, procurador, só reforçando o que o Antero acabou de colocar. Quando tinha essas reclamações sobre um julgamento ou outro, com certeza não era ninguém da assessoria de imprensa. Bom, nesse caso, com certeza, muito claro. Nesse caso, claro que não. Claro que não. Procurador, vou ter que fazer um pequeno intervalo comercial e vamos continuar a conversar, porque eu acho que ansioso está Antero, ansioso está Lúcio, principalmente o telespectador. Nós temos alguma coisa represada. Represada
mas na mente do telespectador, na mente de quem vive aqui, ela está altamente visível. Aqueles vídeos que foram mostrados para o mundo inteiro, há quantas anos? A grande maioria, um já morreu, meu amigo, nosso amigo, o Barretinho morreu, os demais perderam a eleição, estão fora. Por que está parado? É um assunto que a gente trata logo depois do comercial. Novidade, emoção, tecnologia é NET. E só quem é NET tem a banda larga líder em ultra velocidade. E essa banda larga agora tem uma novidade para você. É o Wi-Fi Plus, um super Wi-Fi com muito mais sinal pela casa. O Wi-Fi Plus é um Wi-Fi mais potente, com mais alcance, com conexão muito mais rápida. O Wi-Fi Plus chega onde o Wi-Fi comum não chega. É a emoção de ter a internet onde você precisa, para ver redes sociais, notícias, vídeos, filmes e até séries, onde você quiser, porque banda larga tem que ter novidade, emoção e tecnologia. Banda larga é NET. Ligue 4004-4910. Acesse net.com.br ou vá até uma loja Claro. Começamos bem o mês de abril, né? Começamos bem. Bem, estamos conversando aqui com prazer e honra com o Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Arruda. Eu deixei uma pergunta, Antero. Você queria acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que essa é a pergunta da sociedade, né? Que é a pergunta assim, e aquela operação Maré Boa? Que não vai acontecer nada com ninguém, como é que é? E aquilo está no NACO, né? Você fala aquele problema dos vídeos. Dos vídeos, que apareceram lá. lá. Já é outra coisa. Vários deputados, muitos perderam a eleição. Mas... Já perderam o tal foro privilegiado. Não, mas para aí. Mas eles perderam a eleição, mas tem gente lá que continua a autoridade. E só complemento. Por exemplo, vamos ali, não quero especificar ninguém, né? Mas tem deputado que não perdeu a eleição. Que continuou sendo eleito, não é isso? Isso quer dizer? Tem deputado que continua sendo eleito, tem deputado que se elegeu para outro cargo, para cargo executivo. Sim, mas veja, Antero, nesse caso perde-se também o foro. Se ele sair mas sendo feito aqui ou ali, eu também acho que perde o foro, porque a ação foi como deputado, né? Mas ainda que tenha perdido o foro de sair do NACO, ele sendo um detentor de outra patente, o cara não é mais deputado, é um cargo executivo. Ele sendo detentor de outra patente, ele sai do NACO? Sim. Ele perdendo o foro? Perde por quê? Porque o ato, o foro dele está vinculado à conduta, àquele cargo que ele exercia antes. A conduta está vinculada àquele cargo que exercia antes. Então a maioria saiu de lá. Sim. E a maioria saiu do NACO, e quem que vai tratar disso? Na organização do Ministério Público. Sim. Sabe por quê? Porque há um sentimento na sociedade que o Ministério Público não quer investigar isso. Não, e esse não é só o sentimento da sociedade. Até para agregar aqui, nessa conversa, uma declaração do próprio procurador Domingos Sávio Barros de Arruda. Eu vou citar aqui até a fonte, né? Uma declaração do senhor aí no site Folha Max, sobre esse caso. Aí foi abre aspas. Aí foi numa reportagem, o Antero na Rádio Capital. Tenho a impressão de que nunca vi algo tão escandaloso, fecha aspas, uma frase do senhor aí referindo-se às gravações dessa delação aí de Silval Barbosa. O que acontece é que esse caso envolveu muita gente, né? E acabou indo até o Supremo Tribunal Federal. Né? Esse caso acabou indo até o Supremo Tribunal Federal, não é isso? Foi o Fux quem Exatamente. Primeiro se manifestou sobre isso, né? E aí, a notícia que temos, porque não está comigo esse processo, né? A notícia que se tem é que, numa das delações do ex-governador Silval Barbosa, ele teria dito que toda aquela dinheirama que foi entregue
e apareceram naqueles vídeos, né, todo aquele diorama que apareceu naqueles vídeos, decorria de propina de verbas para obras da Copa. Era propina de 50 mil por mês. Exato. Era uma propina para obras da Copa e, consequentemente, tinha recursos federais. E, bem por isso, o ministro Fux mandou para a Justiça Federal, para o Ministério Público Federal, e lá está. Então, não vem, num primeiro momento, a não ser que haja um outro entendimento lá na Justiça Federal, mas não vem, no primeiro momento, para a Justiça Estadual. E sim ficará na Justiça Federal por isso, porque era uma propina em cima de isso de é questões... absolutamente correto, procurador? É essa informação que nós temos. O processo está, esse feito está no Ministério Público Federal. Então temos que chamar alguém do Ministério Público Federal aqui, né? No Ministério Público Federal. Por conta disso, porque o ex-governador teria dito que era uma propina em cima da questão de obras da Copa, que tinha verba federal e tudo mais. E aí a improbidade administrativa? Aqui no âmbito do Ministério Público Estadual foi proposta uma ação de improbidade administrativa também, né? Porque a improbidade independe da questão criminal, né? Então, enquanto esse processo estava lá no Supremo, foi aviada aqui uma ação de improbidade, inclusive no caso do prefeito Manuel Pinheiro, ao que sei, foi pedido até o afastamento dele. O afastamento foi negado pela Justiça pela não contemporaneidade. Exato. Então, esse processo da improbidade está aqui na Justiça Estadual. Fala-se até que é possível que ele vá para a Justiça Federal por conta disso, né? Por conta da questão de verba federal. Não sei como que vai... isso não é coisa que eu trato, porque é improbidade administrativa, enfim. E com relação ao crime, com relação à questão criminal, que é aquilo que me interessa, ela está sendo tratada na Justiça Federal, pelo Ministério Público Federal. Esta aberração, entre aspas, né, que na sua entrevista à Rádio Capital gerou essa matéria do Folha Max, o Silval já teve trânsito em julgado. Já recebeu pena, já recebeu o concurso do favorecimento da delação, está prestes a viver na sua terra, Matubá, ir para o interior, perto dos seus bens materiais. E você está se referindo, naturalmente, Lúcio, àquelas ações penais que já foram propostas e julgadas. Exato. Nós temos uma série de outros procedimentos ainda em investigação. Eu ainda na semana passada... Ele pode ser punido por esses novos procedimentos? Com o senhor tem investigação? Não. Mas eu sei que existem outros procedimentos. Tendo feito a delação, ele pode ser punido por outros procedimentos? Se a delação dele, né, o acordo de delação refletir, dependendo dos termos do acordo, se estiver refletindo em novos procedimentos, né, os procedimentos que já estavam instaurados, aí a delação tem validade, né? Depende dos termos da delação. Agora, não, são fatos novos que não foram tratados sequer na delação, são fatos novos, mas ele vai ser denunciado. Mas no caso aí... normalmente. Mas, procurador, em tese, para ele poder ter os benefícios da delação, nesses casos, ele precisaria ter citado isso na delação. Não é isso? Muito provavelmente, não é isso? Sim, porque senão é o seguinte, ele estaria omitindo fatos criminosos. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, mas o que eu quero dizer é exatamente isso, que nós estamos fazendo outras investigações, o Ministério Público está fazendo outras investigações que são desdobramentos da Sodoma e que pode, eventualmente, envolver de novo o ex-governador. Porque muita gente... Na Sodoma. Porque o que muita gente questiona é o seguinte, não é? A delação é um instituto muito bom para desvendar, desmantelar esquemas criminosos. Mas aí o que as pessoas dizem, olha, mas é só isso que fulano vai devolver? No caso de Silval Barbosa, 70 milhões de reais. Eu sou inteiramente favorável. É um instituto que ajuda muito. Eu acho que ajuda muito, mas o que se questiona é o que se devolve, né? Como você falou assim, falam por aí, né? É essa questão do falam por aí que estraga um pouco, né? Porque eu digo que a voz corrente, né, procurador? Exato, mas a voz corrente não é aquilo que está nos autos. Porque se falam por aí que tem 800 milhões, não sei quantos milhões que ele teria desviado, o que está nos autos não é isso, né? Eu acho que seria bastante questionável, né, se
isso tivesse provado esses 800 milhões e aí o Ministério Público, né, fizesse um acordo para devolução de 70. Aí tudo bem. Mas tem uma teoria. Mas fala-se muito... Mas, por exemplo, quem dizia... Só para ilustrar aqui, quem falou em alto e bom som, por reiteradas vezes, sobre R$1 bilhão foi o ex-governador que deixou... Não foi isso? Não, mas tem uma explicação para isso, que é dado o seguinte. Ele é condenado a devolver 70 milhões. Mas ele denunciou na delação dele o Riva. Aí o Riva vai devolver mais 100 milhões. Ele denunciou na delação dele fulano de tal, que vai devolver mais 30 milhões. Ele denunciou o empresário fulano de tal, que vai devolver mais tantos milhões. Tudo isso é um cômputo da delação dele. E sem contar que essas pessoas, apesar das devoluções, não bastasse esse aspecto, eles não deixaram de receber alguma pena, né? Então tem esse detalhe também. Então, não... E nós estamos aprendendo a conviver com isso também. Sim, exato. Né? As pessoas assustam um pouco quando... Mas quanto tempo que o Estado juiz e que a promotoria levaria para chegar ao desiderato desses crimes se não fosse o instrumento da delação premiada? Não existiria. Eu acho que é um instrumento fantástico. Na semana passada, eu acompanhei um colaborador. Conversa de um colaborador. Quem que é? Coisa nova? Coisa nova ou coisa velha? Pode ser alguma. Né? Procurador, coisa nova ou coisa velha? Não, sendo colaborador é coisa que já está sendo investigado. Né? Até porque dificilmente alguém vai bater a porta do Ministério Público e falar, olha, eu estou sendo colaborador, porque o cara só aparece como colaborador depois que a água está batendo ali na porta da casa dele. Só entre nós. É sobre saúde, pessoal. Depois eu conto para você. Acredite se quiser. Acredite se quiser, que eu vou contar. Não, essa questão é a seguinte, Mas fala sobre o procurador, sobre o colaborador que você Pois disse aí. O colaborador, por exemplo, Antero, ele trouxe elementos de prova absolutamente contundentes que vai descortinar assim, uma série de fatos assim, impressionantes, né? E provas cabais. Vai mais fundo. Que ele que foi um beneficiário de um grande esquema e tal. E diga-se, para arrefecer um pouco a sua curiosidade, né? A minha não, todo mundo. Quem sabe você está fazendo alguma ligação com algum fato que está sendo discutido aí, está sendo exibido muito na imprensa. Não é nenhum desses. Não? Nenhum desses. Vixe, é um fato que estamos ainda também em fase, de certa medida, embrionária, né? Mas é impressionante o quanto que o colaborador já adiantou o processo. Já adiantou, entendeu? De repente ainda estive na ocasião com um delegado e ele disse, assim meu inquérito vai acabar muito rápido, né? Já estou aqui, já vou daqui a pouco, doutor, de semana que vem eu relato, isso aqui está encerrado. Entendeu? Então, o Instituto da Delação, e essa pessoa, ela beneficiou-se em alguma medida, né? Mas existem, pelo que se viu, outros atores que foram ultra beneficiados, ganharam milhões nisso aí. E para investigar isso, se não fosse essa colaboração? Bom, pelo que o procurador diz aí, Edivaldo Antero, vem mais um mega escândalo por aí. Né? É a dedução que se faz. Até onde o senhor pode ir? São figuras conhecidas? Esses crimes, por exemplo, você lá no Cadeia Nele, sempre tem figuras sempre desconhecidas. Eu nunca vi nenhum camarada daqueles que você exibe ali, que aparece na reportagem. E perceba, quando se trata de NACO, GAECO, essas situações desses agentes aí, são só agentes que a gente, uma vez ou outra, topa com ele pela rua aí, não é? Você já percebeu isso? Já. São figuras. Você não precisava nem perguntar isso para mim. Você não precisava nem perguntar isso para mim. Todas essas figurinhas fazem parte do álbum, né, procurador?
Eu vejo lá, ali lá na no Cadeia, aquela turma sua, são ilustres conhecidos. Perfeito. E é verdade. Não é verdade? É verdade. Mas ali nós Eu mostramos... tenho o prazer de conhecê-los graças a você. O negócio é o seguinte, procurador. Ali são figurinhas não carimbadas. São figurinhas fáceis que aparecem no Cadeia. Vez ou outra, a gente tem figura com 2 carimbos. São figurinhas que, para preencher o álbum, são realmente difíceis de encontrar. Exatamente. É isso que eu estou perguntando. Então, nós temos, nessa delação, ou nessa colaboração, nós temos figurinhas com 2 carimbos. Você quer falar de figurinha repetida, Edivaldo? É Não, isso? repetida, de 2 carimbos, né? Repetidas e 2 carimbos. Não é o Zezinho do Pé da Serra, que é o sócio remido do Cadeia. Não, mas não pode ser. Não pode ser, porque senão não ia parar na mão dele. Não são pessoas privilegiadas que tenham foro por prerrogativa de função. É óbvio. São coitadinho. Né? Perto desse povo é um coitadinho. São agentes públicos ou quem tem mandato? E quem é agentes públicos, o próprio nome já diz, é público. São pessoas públicas. Entende? Tem coisa brava por aí. É isso. E demora? Demora? A curiosidade. Não, eu não sei. Quer dizer, a partir do momento que o camarada faz uma colaboração... Mas ele fez a colaboração só com dizeres ou ele fez com documentos também? Sempre com documentos. Esses documentos, tudo que se fala, porque passa a a ser palavra investigado. do delator não Então, vale, passa a né? ser investigado. Então, demora um pouco, a gente vai checar aquela documentação toda e tal, assim, e de repente vai necessitar mais diligências. Então, eu não dá para fazer uma previsão. Perfeito. É isso. Ficou alguma coisa que o senhor queira ressaltar? Não, apenas agradecer. Olha, está sendo entrevistado por 3 ícones, como você falou bem no início. Olha, não é para qualquer um. Eu me sinto assim, é uma lisonja muito grande minha, que eu sinto por estar aqui com vocês, sabe? Pessoas que eu só quero estimo lamentar uma muito. falha da entrevista. Sim. O nome do delator. Só o nome é suficiente. Apenas. Só isso. Não precisa nem o Os CPF. delatados não, os Não precisa delatados CPF. Não precisa fica para CPF, segundo plano. Não precisa CPF também, não precisa de nada, só o nome. Né? Tá bom. Não, ele não pode falar que senão cancela a delação. Exato. Exatamente. Procurador, foi uma honra tê-lo aqui. Essa sua investidura a esse cargo é uma segurança para a sociedade, pelo seu portfólio zeloso, contundente, principalmente com o meio ambiente. E nós sabemos que isso aqui também faz parte do meio ambiente. Nós temos que tirar essas sementes do mal no meio político, no meio da sociedade. Muito obrigado pela Eu quero só dizer uma coisa, se você me deu a oportunidade de falar, se faltou alguma coisa, dizer o seguinte, porque eu estou falando muito por mim. E eu quero dizer um pouquinho pelo Procurador-Geral de Justiça, doutor José Antônio. Dizer para os senhores que o que eu estou fazendo, a oportunidade que me foi dada para trabalhar no UNACO, é graças à determinação dele, do Procurador-Geral. Hoje, o Procurador-Geral está investido nesse propósito, né, de combater essas organizações criminosas, combater o crime organizado, esses que praticam crimes contra a administração pública. E nessa direção, ele reiteradas vezes tem me dado muito apoio, avalizando todas as minhas iniciativas, e eu tenho certeza que vai ser assim durante todo o mandato dele. Então, tudo que esse trabalho que nós estamos produzindo e haveremos de produzir, ele tem que ser dividido principalmente com o nosso Procurador-Geral de Justiça, o doutor José Antônio. Perfeito. Tudo bem. Muito obrigado pela vinda aqui. Eu que E agradeço. sucesso lá, e a sociedade está na escuta. Ansiosa por saber, daqui a alguns dias, qual é essa nova bomba que nós vamos ter aqui no Estado. Muito obrigado. Vamos para o intervalo e a gente volta com a sequência do nosso A Notícia de Frente desta segunda-feira. Pois muito bem, voltamos com o nosso A Notícia de Frente desta segunda-feira, 1º de abril. Você lembra de alguma mentirinha? Não precisa ser mentirona, assim, para você e para o Lúcio, tempo de crianças?
Hoje é 1º de abril. Você lembra uma mentira? Você, não sei o quê. Pá. Ou que tem um contato que a gente tem entrado. Eu tenho mania de só falar a verdade, não lembro de mentira. Eu lembro de uma mentirona Como que foi a mentira? contada na televisão. Meu Deus! Por quem? Por Geraldo Viana. Ah, Por Geraldo. GV. Ave Maria. Lembrou, GV. Tero? Não lembro. Lembrou da mentira? Não. Num programa na hora do almoço, ele A no bomba do 1º de dia, abril, A bomba, ele bomba, anuncia Roberto Carlos no Verdão. bomba. Ave Maria. Isso é uma irresponsabilidade. Uma grande mentira. Nem na Arena agora vai poder vir, né? Essa turnê que vai fazer, depois dessa negativa para a festa dos 300 anos, dificilmente o Roberto Carlos vai poder se apresentar aqui. Eu acho que a gente não pode entender assim, porque senão o Mato Grosso vai falir. A Arena tem que se abrir, ela não pode ser um estádio só de futebol com o público que tem dado nos campeonatos aqui. Eu vou dizer mais, preste atenção no público do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, não vai pagar o custo da Arena. Não paga o... Não paga. Então, assim, é evidente que a Arena tem que ser multiuso. É evidente que foi um erro não ter cedido a Arena. Ainda bem que o Emanuel Pinheiro não esticou a corda, né? Porque a Vigilância Sanitária foi lá agora e deu nota 3,3 para a Arena. Era 6,4. A nota da Arena, na questão da Vigilância Sanitária, foi reduzida pelos técnicos, pelos fiscais da Vigilância Sanitária, para 3,3. Isso significa dizer que se o prefeito quiser usar o seu poder de Mas numa polícia... escala de quanto? De 0 a 10 ou era 5? De 0 a 10. Era 6,4, reduziu para 3,3. Ou seja, a Arena está reprovada pela Vigilância Sanitária. Sem essa autorização da Vigilância Sanitária, nós corremos o risco da CBF cancelar os jogos da Série B aí. Cancelar ou mudar, né? Ou mudar. E tem um outro risco. Do prefeito, ele próprio tem poder de polícia, ele pode determinar a interdição da Arena. Porque o prefeito ele pode ter os desgastes dele, etc., mas tem força, tem poder. Né? A partir do instante que quem mais instigou essa luta contra os shows foi a federação. Né? O senhor Aaron, ele realmente pensa com o pé, porque, na verdade, é o seguinte, ele próprio, Aaron, ele reside num imóvel emprestado pela Prefeitura de Cuiabá. Onde que é a Federação Mato Grossense de Futebol? Ali no Dutrinho. Dutrinho. Quem Mas comprou? a federação não entrou na venda, Otero. Como que não entrou? Não entrou. Só o estádio. Eu vi, eu entrevistei o Júlio. Júlio Pinheiro foi quem fez isso. Quem comprou, enquanto prefeito. E aquele lado do circo das coisas ali, me parece que todos ficaram por conta da federação. Não, não existe isso. Nunca foi da federação aquilo. Pois é, precisa apurar Nunca isso foi aí. da federação aquilo. Essa possibilidade não existe de ser da federação aquilo. Aquilo é do estádio, que é um estádio municipal. Entendeu? Mas assim, não estou dizendo, o Emanuel não vai fazer isso, já demonstrou claramente que não vai fazer absolutamente nada disso, né? Mas tomara que a gente tenha, sim, Roberto Carlos aqui em agosto. Vamos torcer para isso. Vamos torcer. Eu sou fã do Eu Roberto sou fã Carlos. do Roberto Carlos. Sou Eu fã quero do ir lá Roberto dançar com o Cristiane. Lúcio Como Souza é grande o meu também, amor por né? você. Lúcio é aquele menino que está livre, leve, solto, é um amante da moda antiga. É. Então gosta de Roberto Carlos também. Não é verdade? Verdade, isso Verdade. aí. A música que o Roberto Carlos fez, a composição que ele fez, eu tinha guardado para escrever para Cristiane. Aí ele escreveu aquilo lá, como é grande o meu amor. Não é, Antônio Paulo, eu sou casado há 40 Você provoca e não anos. gosta de ser provocado. Não é? Que eu estou sendo provocado? Não. Eu não. É meu padrinho, rapaz. Por isso que tudo deu certo. Meu Sou padrinho. padrinho de casamento, conheço como é grande o amor do seu Antero Padibal. Vamos tocar o barco aqui? O repórter José Poto conversou com exclusividade com o presidente nacional do PDT e ex-ministro do Trabalho, Carlos Lupe. A conversa foi sobre eleições e o Lupe foi ministro da Previdência, não foi? Trabalho. Foi, do trabalho. E reforma da Previdência. Vamos ver.
As articulações partidárias já acontecem no país, evidentemente, no momento, analisando a postura do Congresso, o governo Bolsonaro, por outras discussões das eleições municipais de 2020. Em Mato Grosso, passando por aqui, também numa espécie de romaria pelo país, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que está naturalmente fazendo um trabalho de reforço, mas é uma proposta do partido, inclusive, de lançar candidatos, pelo menos na maioria ou em todas as capitais brasileiras. A gente vai conversar com ele aqui na Notícias de Frente para saber um pouco mais o que o partido analisa e o que o PDT propõe a partir de agora. O senhor acredita que o país não precisa de uma reforma na Previdência? Acho que precisa, não essa. Acho que precisa não esse modelo, então? Não esse modelo, que nós somos contra. Precisa reformar com quem ganha muito. Vamos ter coragem de mexer no sistema judiciário, nos grandes marajás, nos grandes benefícios do próprio Poder Executivo, do Poder Legislativo. Por que separar a reforma do civil do militar? Por que o militar aí pode ter justeza ou justiça, mas é correto ter um escalonamento de aumento para o militar e só ter diminuição para o civil? É justo. É justo você cortar metade do benefício dos trabalhadores que precisam para sobreviver de ter no mínimo um salário mínimo? Acho que não. E acho que a população brasileira está acordando para isso. Tanto é verdade que ele está caindo que nem rabo de cavalo. Mas a bancada, ou seja, os representantes do PDT no Congresso hoje, tem uma orientação desse projeto? Para votar contra esse projeto que está aí e para apresentar uma alternativa. Nós vamos apresentá-la. Nós estamos discutindo com a sociedade, nós queremos taxar os grandes lucros, nós queremos taxar as grandes fortunas, nós queremos que essa taxa de juros seja de correspondência do mundo. Porque nos Estados Unidos, que é modelo para tudo, agora há pouco teve com o Trump, tem 4% de taxa de juros ao ano. No Brasil tem isso ao mês. Por que lá pode ser 4% ao ano e aqui no Brasil tem que ser 4% ao mês? Copia os americanos nisso. Olha, argumento a gente tem quando tem no nosso coração a verdade. Nós queremos servir a quem mais precisa da gente, que é o trabalhador. Você acredita que esse projeto da reforma passa ou não passa? Bolsonaro consegue levar isso adiante ou o Congresso pode não aprovar ou, digamos, estraçalhar essa proposta? Este projeto que está aí, mesmo tendo um apoio quase unânime da grande inteligência nacional, dos grandes economistas, dos grandes sábios, está sendo vetado para a base da pirâmide, que é a população brasileira. Não passa. E ele vai ter que recuar. Aí nós vamos ter que discutir um novo projeto. Nesse novo projeto, se você tocar nos grandes conglomerados que ganham benefícios demais, se você tocar no Poder Judiciário, tem que se ter coragem para se tocar no Poder Judiciário. Tem que entender o povo que nós temos 500 generais na reserva, com a média que entraram na reserva de 55 anos de idade. Aí é ruim. Cuidado, Lupe, eu não tenho medo. Quem fala a verdade não tem que temer. Se é para tocar na elite que suga o dinheiro da massa trabalhadora, eu topo. Se é para sacrificar o trabalhador, não conta com a gente. Bom, como é que o senhor avalia o governo Bolsonaro? O senhor já orientou aí, claro que a bancada do PDT votar contra, né? Mas o governo, ele tem aí sentido algumas dificuldades e há um atrito já com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma briga quase que pessoal e uma situação vexatória para o país na posição dos dois. Bolsonaro acusa o presidente da Câmara de praticar a velha política, o toma lá da cá, e que ele não aceita pagar, ou seja, liberar dinheiro para negociar projetos. Olha, eu não me conformo de ver muita parte da sociedade brasileira achar que o Bolsonaro é algo novo. Ele está com mandato há 38 anos. Toda a sua família é parlamentar, inclusive sua ex-esposa. Ele vive disso há 38 anos. Qual é a novidade? Que nova política é essa? Não, se você somar o tempo de que ele começou, com o tempo de mandato, dá isso. Que não, porque ele foi militar também, logo que ele saiu também uma função pública. Deputado só 28. Mas ele ocupou uma função pública, que é a capital do Exército Brasileiro. Bom, então eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, qual é a novidade? Que fato novo? Qual é a política nova? Então, acho que ele tem tempo de se recuperar, se deixar de ser presidente virtual das redes sociais para ser presidente de fato. E para isso tem que dialogar, tem que entender que não é discutindo a mijada do carnaval que se encontra a solução para o Brasil. Tem que aprender que tem que ter diálogo com a Câmara, com o Senado, porque todos que estão na Câmara e no Senado o apoiaram, defenderam a candidatura dele. Eram amigos até ontem. Por que brigaram? Por que ele fala uma coisa e eu vice, que é um general, fala outra? Porque todo dia tem que ser desmentido uma afirmação. Será que eu estou exagerando ou será que o povo brasileiro não está começando a entender que ele é muito despreparado?
PDT. O senhor já disse que se prepara para 2022. Já tem um nome, continua Ciro Gomes. Nas capitais haverão aí candidatos a prefeito, no caso aqui, o juiz aposentado, aí, o ex-juiz Julier Sebastião, é o pré-candidato já do partido? Ele é um belo nome, um belo pré-candidato, teve 10% em torno disso das últimas eleições, e é um nome que nós apostamos também. Podem surgir outros, mas isso vai depender do processo. Nossa intenção é ter candidatura em todas as capitais, em toda cidade que for possível. Somos obrigados, mas estamos buscando isso. E para 22, nós vamos, desde agora, trabalhar e organizar a sociedade brasileira para ter, no meu ponto de vista, o homem mais preparado para ser presidente da República, que é Ciro Gomes. Muito obrigado, Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, pelas suas informações. Portanto, está aí, né? Ele está por Cuiabá, conversando com empresários, com políticos, claro, regimentando nomes, né? Fortalecendo e também novos nomes para a legenda. Portanto, esse é o debate, né? Claro, a visão maior para as eleições já do ano que vem, a disputa da Prefeitura, as eleições municipais. Com as imagens do Evaldo Santos, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigado, Porto. Interessante é que nós vamos conviver com um enxurrilho de nomes pleiteando ou de maneira exata, ou fake, ou de forma precipitada, mas para a prefeitura ano que vem nós devemos ter realmente muitos candidatos, até pela mudança da lei eleitoral. O que você achou do Lupe? Olha, eu achei que o Lupe foi elegante ao comentar o nome do Julier. O Julier não é o candidato do partido. O Allan Kardec deseja ser o candidato do partido a prefeito de Cuiabá, mas também pode não ser o candidato do partido. O candidato in pectore que o Lupe está articulando e conversou com lideranças importantes do PDT nesse sentido, chama-se maestro Fabrício Carvalho. Fabrício seria candidato a prefeito? Seria o candidato a prefeito. Ele foi candidato à reitoria da universidade e é uma cara nova para representar o PDT numa disputa à prefeitura de Cuiabá. Teve cargo na universidade. É um intelectual, é uma pessoa que pode realmente fazer um bom papel aí nessa disputa municipal. Exatamente. Muito provavelmente vai ser o Fabrício Carvalho, o candidato do PDT. E é uma novidade importante. Só para falar o seguinte, né, que nessa vinda do Lupe aqui, teve também um desentendimento sério entre ele e o Zeca Viana. Um barraco, não é, Antela? E o Zeca, inclusive, grandes, né? largou a presidência do partido. Né? O Zeca entregou para ele a presidência do partido, eles bateram boca. Inclusive, o bom da notícia deu uma matéria onde o Zeca foi brincar com o presidente Lupe. Ah, você é petista, seguidor do PT e tal. Ele falou, olha, você me respeita, eu sempre fiquei no PDT, o PT foi grande, eu era PDT, o PT se apequenou, eu fiquei no PDT, eu sempre defendi o PDT, nunca saí do partido, etc e tal. E aí o Zeca Viana falou, mas eu não votei no Ciro porque eu não acreditava, eu votei no Bolsonaro desde o primeiro turno. Aí quase saíram para os tapas, isso tudo no gabinete do vice-governador Otaviano Pivetta. E o Lupe diz agora, né, que exige a expulsão do Zeca Viana. Também faz parte dessa matéria do Bom. Não precisa exigir. O Zeca já saiu. Do Ana Adélia Jaco. Mas o Zeca já saiu. Já, eu também acho. Já saiu. Também acho. O Zeca Viana... Não teve Aliás, reeleição. o Zeca Viana não tinha, assim, como diz o Brizola, né, aquele tchan trabalhista. Quer falar alguma coisa? Não. Por que não? Já citou tudo aí. E o presidente do PDT também deu uma batida forte, não é? No ex-deputado Zeca Viana, né? Quando utilizou um termo lá, se não estiver equivocado, foi o termo calote, né? Referindo-se, parece que às empresas, né? Do ex-deputado Zeca Viana. Eu cheguei a ler isso aí em algum veículo de comunicação. Isso é até uma indelicadeza, né? Porque o Zeca sustentou o PDT há muito tempo, né? Cacifou o PDT. Cacifou o PDT. Cacifou o PDT. Sustentou o PDT há muito tempo. Verdade seja dita, né? Outra questão que precisa ser colocada é o seguinte, né? Esta brincadeira do ex-deputado Zeca Viana, falando assim, que é isso, você é petista? Eu preciso dizer o seguinte, o presidente do PDT, Carlos Lupe, teve muito a ver, se aproveitou e bastante
pelo menos com cargos para o partido. Teve lá algumas denúncias em relação ao PDT também, no governo do ex-presidente Lula. E depois no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. É preciso colocar isso também. Não tem dúvida nenhuma. Mas ele segurou a onda, né? Mas esse discurso dele é um discurso ultrapassado, completamente ultrapassado. O Ciro Gomes, por exemplo, falou muito diferente do que o Lupe falou aqui na entrevista. O Ciro Gomes, na campanha eleitoral, fez uma campanha moderna. O Ciro Gomes criticou o PT. Esse discurso do Lupe é petista. Nós vamos tributar as grandes fortunas. O que o Ciro disse na campanha eleitoral? Isso é uma imbecilidade. O Ciro disse que essa tese é uma imbecilidade do PT. Porque assim, vamos tributar as grandes fortunas, não resolve nada. O que o Ciro queria? Ele queria tributar os dividendos. Aí não é nada contra a grande, contra a média fortuna, contra ninguém. É tributar os dividendos, como fazem os países grandes do mundo. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. É assim que funciona a justiça tributária. No final de semana, nós tivemos também um entreveiro. Não diria um entreveiro, mas uma notícia da ex-primeira-dama, ex-deputada Teté Bezerra. Ela foi exonerada pela última notícia que correu. Aliás, nós temos um áudio do presidente da República, um vídeo, Jair Bolsonaro. É um áudio ridículo. Vamos ver. Isso é um escracho, um deboche para com o brasileiro que está cansado de pagar impostos, está cansado de quase que ser extorquido e não ter na ponta da linha uma contraprestação de serviço. Isso sempre foi dinheiro jogado fora, está resolvido, paz vai virar também. Ele falou aí o seguinte, que a presidente da Embratur, que era Teté Bezerra, estava organizando uma festa pela Embratur, que seria no dia tal. E ele, Bolsonaro... Um jantar de 290 mil reais, que ia ter a presença de um cantor, etc e tal, e que ia custar... Alceu Valença ia cantar. Alceu Valença ia cantar na festa, e que ia custar 290 mil reais. O Bolsonaro descobriu isso, pegou o telefone e mandou demitir a Teté Bezerra. Mas esqueceu de tomar conhecimento que é uma festa para trade turístico do mundo inteiro. Seria a festa, a última do Brasil aqui. Seria uma reunião da América do Sul, do mundo inteiro, para o turismo brasileiro. Essas são as explicações que surgiram depois da demissão. Aí também falaram o seguinte, que a ex-deputada Teté Bezerra tinha pedido demissão há 30 dias, há um mês. É um caso também, por exemplo, de se questionar. Pediu demissão há um mês e aí o presidente Jair Bolsonaro... Não, o ministro fica... O ministro falou, não sai, não preciso ser. É contraditória a afirmação da ex-deputada Teté. Sim, porque ela fala assim, estou colocando. Entreguei carta de demissão ao ministro do Turismo, Álvaro Antônio, ontem, dia 28. Hoje é dia 1º. Mas então, já tinha pedido para sair lá atrás. Mas estava demissionado do cargo desde o dia 20 de fevereiro. Quer dizer, o documento que tem é do dia 28 de março. E o Ministério do Turismo, ao publicar uma nota, onde fala lá sobre a demissão, né? Que aí colocaram que era pedido de demissão para tentar amenizar esse vexame nacional. Lá na nota do Ministério do Turismo diz o seguinte, olha, o próximo presidente da empresa será alguém comprometido com a eficiência, economicidade e austeridade. Dá para entender ou precisa desenhar? E aí Carlos Bezerra chama o presidente Bolsonaro de paranoico. E aí? 300 mil reais é bastante dinheiro, hein? Para um jantar, não é? Não é bastante dinheiro? Acho que sim. Não é? Acho que sim. Eu como mesmo com a explicação de que o jantar seria para uma festa no World Travel Market Latin America, WTM Latin America, a maior feira internacional do turismo do Brasil, que se inicia amanhã, na próxima terça-feira. Mesmo assim, né? 290 mil reais é um bom jantar, né? Um bom jantar, verdade. Na verdade, a grande parte aqui era para o Alceu Valença, né? Tá. Boa semana para o senhor, doutor Para nós, Edivaldo Ribeiro. Boa semana para o senhor, doutor Lúcio. Para nós todos. Elegância da notícia. E para você também. E amanhã, com a graça de Deus,
a gente está aqui de volta.